Jesus Cristo ressuscitara. E já era a terceira vez que se manifestava aos discípulos. As notícias corriam céleres por Jerusalém. As autoridades eclesiásticas, aqueles que comandavam o judaísmo, disto já haviam recebido notícia. Também as autoridades civis, notadamente o exército romano, soubera desta possível ressurreição. Mas os que mais eram atingidos por esta notícia eram os próprios discípulos e seguidores do Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, havia muitos questionamentos, principalmente porque as primeiras notícias acerca da ressurreição advinham de um grupo de mulheres. E numa sociedade extremamente conservadora, machista, como era a Palestina naquele período, era de se estranhar que mulheres trouxessem tal notícia. Não que se duvidasse da índole delas, mas que se questionasse da sua maturidade para lidar de forma acertada e confiável com os fatos do cotidiano. Não importa, Jesus ressuscitou pelo poder do Pai. Sim, aquela seria a terceira vez que ele se manifestaria aos seus discípulos, desta vez junto ao mar da Galileia. Ele estava à praia, e no mar, algo em torno de 100 metros ou um pouco mais, estavam num barco ou dois, Pedro, além de Pedro, Tomé, também Natanael de Caná, os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, e além destes 5, outros 2, dos quais não se declina o nome. Um grupo de 7 homens, 7 pescadores. De Pedro temos a impetuosidade, de Tomé a sua incredulidade, de Natanael o seu pragmatismo, de Tiago e de João a sua sede ou desejo de poder, e dos 2 discípulos anônimos, o romper com um compromisso e o retorno à velha vida. E este infeliz grupo estava ali reunido como se houvera colocado um ponto final no capítulo anterior e um novo capítulo de sua vida se começasse a escrever, sem que, entretanto, houvesse alguma ligação entre aquele capítulo e o capítulo anterior, como é muito comum em nossas vidas, que nas reviravoltas da vida nos esqueçamos das experiências passadas, como se nada delas houvesse um determinado de Deus para o nosso amadurecimento, para as novas experiências. Nada do que nos acontece é por acaso. Não há um fio de cabelo que caia de nossa cabeça sem que antes não seja sob a permissão de Deus para que desta maneira ocorra. Aqueles discípulos, entretanto, não compreendiam desta maneira e retomavam a velha vida, aos velhos hábitos, a velha maneira de lidar com os mesmos problemas. E tal qual dantes, agora também enfrentavam uma péssima, uma malfadada pescaria, que depois de quase toda uma noite lançando a rede, absolutamente nada pescaram. O que os trouxera a Jesus Cristo era justamente isto. 3 anos antes, Jesus Cristo fora até o porto em Cafarnaum, e vendo Pedro e André, lhes disse: sigam-me e vos farei pescadores de homens. Um pouco mais adiante ele encontraria Tiago e João, e lhes encontraria consertando redes. E o mesmo convite faria àqueles homens. Mas agora tudo isso se fora da memória,
e eles retornavam às velhas atividades, como se outra alternativa não lhes restasse. Jesus Cristo está na praia e lhes pergunta: vocês pescaram alguma coisa? Nada pescamos. E então Jesus lhes sugere: lancem a rede ao lado direito do barco. Não se tratava de lado certo ou lado errado, mas de acreditar e tornar a lançar. E quando lançaram, para surpresa deles mesmos, 153 grandes peixes enchiam a rede, que estas lhes eram difíceis de serem trazidas à praia. Aqueles homens saíram para pescar. Um deles reconhece e diz para Pedro: é o Senhor Jesus Cristo. E então Pedro, se dando conta que de fato seria o Senhor, se cinge, porque estava quase que nu, e então, lançando-se do barco, vai à praia encontrar-se com Jesus. E quando se dá cara a cara com Jesus, não tarda para que seus companheiros também cheguem, já encontram Jesus Cristo com brasas acesas, peixe sendo assado e o pão já preparado. Jesus Cristo dá graças e lhes oferece pão e peixe. E podia ser diferente, que quando nós ainda estamos indo a pescar, Jesus Cristo já está vindo com o peixe e o pão assados. Ele sempre está um passo adiante de nós, e quando Ele nos chama, Ele sempre já tudo dantes preparou. Ele sabe aonde erramos, aonde nos falta fé, aonde somos fracos. Ele sabe do que nos vai no coração e de como ainda estamos presos ao capítulo anterior, quando Ele nos chama para escrever um novo capítulo em nossas vidas. Você enche as redes de peixe, porque foi Ele que trouxe a bênção e a abundância para a sua vida. E ainda assim você está sedento, tua alma tem fome e sede de justiça. Venha até Jesus Cristo, aproxime-se dele, da maneira como você estiver. Faça como Pedro, salte do barco e adiante-se aos seus companheiros. Enquanto você está indo atrás do peixe, Jesus já preparou brasas, peixe e pão para você.